O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Aê! Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023 e eu não sou o Caio Belandi. Como vocês devem estar percebendo, essa voz é de Fagner Torres. Caio Belandi teve uma incontingência, a gente não sabe exatamente o que ocorreu, mas está tudo bem, acredito. E quem vai apresentar o lado B, que eu não sei nem o número para falar a verdade essa semana, sou eu, Fagner Torres. E eu tô aqui direto do Saui Studio. Agora que eu vi aqui, o roteiro tem o número, olha só, é o lado B 274 que tá chegando no seu feed. Eu tô com a Luara Ramos, via Embratel, e com o Daniel Soares, tá aqui do meu lado no estúdio, né? Vou tocar a bola aqui, não tô muito acostumado a apresentar o programa, não, mas até que talvez eu me saia bem. Mas vamos lá, se eu errar, a gente continua. Daniel, já vou chamar você de cara aqui, logo pra gente começar o bate-papo dessa semana. Sempre bom relembrar que não é possível comparar regra fiscal com um orçamento familiar, tá certo? Essa semana está sendo votado o arcabouço, né? Que eu tinha falado lá atrás que é ruim, mas é o que tem para sair do teto, e o Congresso conseguiu piorar, né? Colocou regras ainda mais restritivas e gatilhos de punição ao governo em caso de não cumprimento, né? Que você não vai poder abrir concurso público, enfim. Deu uma piorada boa no arcabouço. Mas, enfim, não é o pauta. O que o Fagner perguntou aí é que a gente viu hoje a imprensa repercutindo e o G1, se não me engano, colocou no ar uma matéria falando: compare como o arcabouço fiscal funcionaria em uma família endividada. Então, não apenas uma família, comparando o país a uma família, como uma família endividada. E eu tinha feito um texto muito tempo atrás no antigo site do Lado B, por que é errado, né, comparar um orçamento nacional, de um ente público nacional, com o orçamento de uma família, né? A família não emite moeda, a família não tem uma lógica macroeconômica que os processos se retroalimentam, né? Quando o Estado gasta, esse dinheiro volta para a economia, né? Se ele está pagando, seja fornecedores de grandes obras, seja aposentados via INSS, essas pessoas ou essas empresas que receberam vão gastar esses recursos. Esses recursos vão voltar para a economia e acabam, de uma forma ou de outra, dinamizando a economia, porque na economia, essa família, esse aposentado que recebe, ele vai fazer a feira, o feirante vai pagar o fornecedor, que vai pagar o agricultor e assim por diante. E esse dinheiro acaba voltando para o governo em forma de impostos. Se a economia se dinamiza, né, muitas vezes é uma coisa que os economistas chamam de multiplicador. O dinheiro gasto, ele, dependendo de como ele é gasto e em que ele é gasto, ele pode voltar em volume maior do que ele saiu quando foi gasto. Então é completamente... Não acreditem quando tiver um linkzinho aí de... Veja como compara a situação do Brasil a de uma família. Não tem nada a ver, são lógicas completamente diferentes. Ô Luara, também já vou te chamar pro papo logo aqui com mais uma abertura. E depois eu vou colocar um outro assunto aqui que nós três vamos poder comentar. Mas vamos lá. Luara, não existe censura quando a pessoa comete crime de racismo, correto? Boa noite. Oi, Fagner, boa noite, Daniel. Oi, para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu não sei mais quantas vezes, viu, Fagner? A gente vai ter que dizer que liberdade de expressão não é liberdade de cometer crime, né? Ou que isso também não é justificativa para se eximir da responsabilidade pelo que as pessoas dizem. No lado B, que a gente entrevistou recentemente, né, a Viviane Tavares, do Intervozes, eu até falei um pouco sobre como o liberalismo distorce essa ideia de liberdade de expressão, né? Ver uma coisa individualizada, como se não tivesse relação com os outros. E eu acho também, e esse é um ponto que eu quero trazer hoje aqui, que esse discurso ele só cola porque a gente vive numa sociedade eu vou chamar de escassez mesmo, assim, né? Então, assim, muitas vezes a única coisa que a pessoa tem é essa tal liberdade, né? É meio aquela tirinha da Laerte, do papagaio xingando de dentro da gaiola, frustrado. Eu fico viajando nisso porque eu acho que pode ser até um caminho, assim, criar mais formas de participação com diretrizes mais específicas, sabe? Acho que o debate da comunicação e de todas as suas formas, inclusive o humor, precisa passar também por essa educação, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de fake news, a gente precisa falar de letramento digital. Se a gente fala de humor, a gente precisa falar de cidadania, de inclusão, né? De que lugar da piada a gente quer estar.
Eu fico abismado, cara, com esse tipo de assunto, sinceramente, porque, cara, essa é uma discussão tão batida, tão velha, assim. Na internet, ela vem basicamente... Alguém recomendou, em algum momento hoje, o documentário O Riso dos Outros, que é de 2012. 2012. De 11 anos atrás, Isso. e aborda essa questão muito bem. Inclusive, essa citação que eu falei de que lado da piada você está, ela é do Riso dos Outros, né? E o debate é muito anterior a isso, né, gente? Acho que desde Não, é que muito se fala em anterior, humor, é muito anterior. Com relação a, especificamente voltado para rede social, para YouTube, essas coisas, essa discussão, ela tá posta na rede social, posta no YouTube, etc, desde sempre. Eu me lembro que lá nos primórdios do YouTube, talvez por aí também, 2012, 2011, 2010, tem um vídeo, cara, que, porra, pelo amor de Deus, cara, o Roberto Justus esculacha o Danilo Genitália numa... Roberto Justus. Pois é, o Roberto Justus, assim, sabe? Não era o professor Silvio Almeida, não. Era o Roberto Justus, cara. Ele esculacha o Danilo Genitália num programa de entrevista que eu acho que, se eu não me engano, na época o programa era do Roberto Justus, acho que ele era o apresentador, e ele estava entrevistando o Danilo Genitália, e o papo enveredou por essa questão de você fazer piada racista, né, com conteúdo racista contra os negros, e piada satirizando o Holocausto, né, porque à época o Danilo Genitália tinha feito uma citação, uma piada com os dois tons, e o cara foi absolutamente esculachado, cara, pelo Roberto Justus, assim, não era, sabe, uma pessoa que tá do lado de cada da trincheira da política, não era um intelectual, era o Roberto Justus, cara, um cara que se notabilizou por, na televisão, e falar: você está demitido. Um cara que era a cópia brasileira do Trump na televisão. Um cara que declarou voto no Bolsonaro em 2022. Isso. E esse cara esculachou. E assim, os argumentos que ele colocou na época, eu me lembro claramente, são argumentos totalmente corretos, assim. Não tem o que tirar nem pôr o argumento que foi utilizado. Essa discussão é muito velha, e é inacreditável que os humoristas, principalmente os humoristas brancos brasileiros, não só aqueles que fazem a piada, mas aqueles que ainda passam um pano pra piada. Porque eu acho que o caso que a gente tá falando muito abertamente aqui, a gente tá falando do caso do Fábio Porchat, né? Não foi ele que fez a piada, mas ele passou pano pra piada. Ele que era um absurdo proibir o especial ele passou pano pra piada, do outro lá, isso aqui. Pra piada que foi feita, né? E o que me choca, assim, falando muito abertamente, assim, o que me choca nessa discussão, que, além dela ser muito batida, é que pro humorista branco brasileiro e também pro humorista branco norte-americano, né, estadunidense, é muito claro pra mim, é muito visível pra mim, como eles não têm a menor dúvida de que fazer uma piada antissemita é absolutamente inaceitável, é absolutamente imperdoável uma piada antissemita, e é mesmo. Piada antissemita não pode existir. Agora, quando se trata da escravidão, não tem nada de inaceitável, é só uma piada. Basta você não consumir a piada. Cara, por que o peso é diferente se o sofrimento é igual ou maior? Essa é a grande questão que eu acho que os colegas humoristas brancos do Brasil, aqueles que se colocam ainda num local de reflexão, né? Porque não são todos, tem uns que são canalhas mesmo e seguem a sua toada de canalice. Mas tem outros não, que procuram refletir sobre o seu papel no humor, sobre o papel do humor. A gente aqui do lado B já recebeu, inclusive, alguns deles. Recebeu o Gregório aqui, né? O Gregório do Vivier. A gente recebeu o Caíto Manier. São caras que pensam, que refletem e, por incrível que pareça, assim, apesar de ter passado o pano, eu acho que o Fábio Porchat tá no mesmo lado deles, assim. Eu acho que tá no mesmo lado. Eu acho que é um cara que é dado ao pensamento, à reflexão. Então não é possível que não reflita sobre isso, cara. Não é possível que não reflita sobre isso. Acho também, Fagner, que há um equívoco, sabe? Eu acho que há um problema mesmo de interpretação. E aí eu vou chamar o nome disso não tem outra coisa, é burrice. De falar, então não pode mais fazer piada com... Não é isso, assim. Existe gente que faz piada com judeu, com negro, e eles estão de um lado da piada em que essas pessoas, ou então aqueles fatos horrendos, é que estão ridicularizados. E aí a gente precisa chamar atenção por quanto o humor é uma ferramenta de legitimação dos discursos, que é aquela coisa do brincando, e o negócio se torna ali
sabe? Parte da conversa corriqueira que vai virando verdade. Estratégica sabe? típica de radicalização de pessoas normais é levar tudo pro humor, né? Isso. E que aí você vai normalizando absurdo. Isso. Exato. Então, assim, não dá para poder vir com essa conversinha, sabe? 2023, pessoal, não dá para vir com a conversinha de que é só uma piada. É uma piada e isso é muita coisa. Agora, nós temos que dizer também, acho que vale também apontar o que é piada. Acho que a gente se furta de fazer esse debate também. O que é lixo dentro do humor, sabe? E eu não estou falando só do que, preconceito, não é a questão meramente moral ali da coisa. É também o que é ruim, sabe? É uma Sim, galera porque, ruim, é uma galera exatamente, medíocre do humor. exatamente, porque Isso que é colocado, são medíocres, é gente ressentida fazendo humor, fingindo que aquilo ali é humor, e na verdade exatamente. é ressentimento puro. Exatamente, inclusive isso é uma coisa que a gente falou lá no nosso grupo interno, cara, a piada não tem nem graça, assim, não tem nem graça, porque aquele negócio, né, as pessoas às vezes têm medo de falar determinadas coisas em público e falam apenas no privado. É um tipo de piada que não teria graça nem no ambiente privado, em ambiente nenhum. Então fica aí o recado, assim, eu não sei se o Fábio ouve o lado B, ou já ouviu o lado B, a gente sabe que... Ou alguém da assessoria. não sei se alguém da assessoria. Acho que cabe uma reflexão, assim, cara, assim, da mesma maneira como a piada antissemita, ela é inaceitável, qualquer piada que se remeta à escravidão é inaceitável, brother. Foram 400 anos de escravidão nesse país, assim. Todos os negros que vivem nesse país hoje sofreram e sofrem com a herança da escravidão. De uma maneira ou de outra, alguns podem nem saber disso, podem nem nunca ter refletido sobre isso, mas sofrem a herança da escravidão. Todas as famílias negras sofrem a herança da escravidão até hoje. Então isso não é piada, bro. Não é uma questão de consumo. Não é uma questão de tipo, você escolhe o que você consome. Não, isso não é pra ser, cara. Não é pra ser piada sob hipótese nenhuma. Reflete sobre outro tema e faz piada sobre outro tema. O que não falta no Brasil é motivo de piada. Assim, não falta. Basta você acordar... Inclusive a concorrência tá grande. Exatamente. Exatamente. Basta acordar e ligar a TV e você já tem algum motivo de piada, certamente. Não precisa ser em cima da história nem do sofrimento de ninguém, seja negro, seja judeu, seja gordo, né? Enfim, não cabe mais, assim. Já estamos em 2023... não estamos mais em 1970, em 1980, em 1990, que parecia que não havia lei na televisão brasileira. Já estamos em outro momento, apesar de todas as atrocidades que a gente assiste e assistiu no país ao longo desses últimos anos. Eu tenho certeza absoluta que o número de pessoas que reflete sobre esse tema hoje, em 2023, é muito maior do que o número de pessoas que refletiam sobre esse tema há 20, 30 anos atrás. Vamos dar um passo à frente aí. Como diria Renan da Towner Azul Bebê, reflita um segundo sobre aquilo que você está falando. Pois é, não é uma questão de apenas de escolha o que você vai consumir. Definitivamente não é. Mas eu quero passar... Mas aí, deixa eu até puxar, porque a gente falou do Caíto aqui e o Daniel também trouxe, né, a referência do choque de cultura. Isso é um exemplo, o choque, né, o pessoal da Quase, ali é um exemplo brilhante de como fazer o humor ali, de uma forma em que eles falam coisas absurdas, mas você sabe exatamente de onde é. E aí, assim, acho que uma das piadas que eles mais gostam de dar assim, é quando alguém comentou em um dos vídeos, falando assim, claramente são atores. Quer dizer, é esse o nível da pessoa. Aí a gente vai de novo entrar assim, nossa, mas então tem gente que está confundindo e tal. Mas olha como é que os caras conseguem colocar isso em dúvida, ou mesmo absurdo, e transformar isso e retroalimentar esse humor de uma forma em que esse debate não se esgote, mas ele vai para um lugar inteligente, sabe? Um lugar que a gente vai evoluindo na ideia ali. Porque fala-se de coisas absurdas, fala-se de coisas... Os personagens ali, eles expressam preconceitos, né? É uma lista de absurdos. É uma lista de absurdos em que a gente ri junto com eles do absurdo e não ri de quem eles estão, né? Porque não há uma normalização daquilo ali, não há uma naturalização daquele comportamento. Na verdade, é colocar uma lupa sobre o absurdo. Então, você vê a forma de fazer isso. Você pega os primeiros episódios de The Office, eu não vou dar spoiler apesar da série ter estreado há alguns anos. Diversity Day. Exatamente. Assim, cara, é aula de humor. E aí tem gente que quer fazer aquela coisa rasteira, aquele negócio assim, que eu não vou chamar nem de quinta série, porque na quinta série, qualquer pessoa que fizer alguma coisa parecida com aquilo ali vai parar na diretoria. Então esses caras também têm que ir, sabe? Também tem que responder pelas atitudes deles. Então é nesse nível que nós estamos falando. Eu quero rir de coisa melhor.
e não ter rido, né, rir de nervoso. Pois é, e não é eu repito, não é uma questão de cancelamento. Eu acredito, assim, eu não conheço o Fábio Porchat, nós não conhecemos, mas a gente acredita pelo que já viu ele falando em alguns momentos e com quem ele anda, que ele deve ser um cara dado ao momento de reflexão. Então, reflete sobre o que você escreveu, brother. Se você ouve o programa, se você já ouviu, se tem algum assessor, reflete sobre o que você escreveu. Leva um papo com o Emicida ali no assim, cafezinho pois do brother. do Cara, programa tá que eles errado, fazem lá. mano. Tá errado, sério, tá errado. Tá errado. Mas vamos lá. Gente, olha só. Isso aqui é só o preâmbulo do programa, tá? Isso aqui, a roleta da pistolagem ainda não começou. Ainda tem mais um tema que eu vou dar aqui pro nosso Boa Noite, pra aí sim o Cesarotti entrar com a roleta. E aí eu vou trazer os dois pra conversa e vou participar também, que é essa semana divertida que nós tivemos aqui do ponto de vista de acompanhar alguns diletos especialistas da mídia hegemônica, né? Petrobras, Deltan, né? Boa parte dos jornalistões aí sem consciência de classe tirando a calça pela cabeça, né? Alguns Sardenbergs da vida putos aí com Deltan e coisas mais, né? A gente tem muita coisa para poder falar. E aí, antes disso, vocês querem fazer algum comentário sobre esse assunto específico antes da gente passar para a roleta da pistolagem? Não. Então tá. Então vamos lá. Vamos passar aqui para a roleta, só que antes eu quero fazer só mais um comentário. Existe, depois de 4 anos, gente, os valores do nosso financiamento coletivo mudaram, né? O plano de R$2 não existe mais. Os assinantes antigos estão mantidos em um primeiro momento, mas a gente deve descontinuá-lo em breve aí. Avisaremos todos e todas. Já o plano de R$7 passou a ser de R$10 e já mudou automaticamente para quem assina. A expectativa é que a gente tem é que quem já pagava os R$7 possa continuar pagando os 10. Porém, cada um sabe do seu bolso e quem tiver que cancelar por causa desse aumento, a gente pede que continue ajudando via o Pix, com as doações avulsas lá pro lado B do Rio, @yahoo.com. Só não terá as recompensas via Orelo, mas ao menos ajudará o lado B a se manter. As demais categorias seguem o mesmo valor. Vai valer para o Padrim também, mas a gente recomenda o pessoal do Padrim a passar para a Orelo, ok? Afinal de contas, a Orelo é a única que nos remunera, né, pelo acesso. Então vamos lá, acessa lá o orelo.cc/lá do B do Rio e apoia a gente. E se você não é apoiador ou apoiadora, a gente está precisando bastante de ajuda, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia da manhã. Então, se você puder ajudar a gente para a gente continuar aqui, ótimo. Senão, o tempo vai dizer o que vai acontecer. Cezão, roda a roleta aí. Roletão da pistolagem. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu de forma unânime, na terça-feira, declarar inválida a candidatura e cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, o famoso playboy vagabundo de Curitiba, do Podemos do Paraná. O cara comprou Minha Casa Minha Vida para alugar, fazer investimento. Um bom desgraçado. Da decisão, ainda cabe recursos ao Supremo Tribunal Federal. O TSE, que foi quem cassou, isso é muito importante a gente frisar, não foi o governo Lula, né? Foi o TSE, o Tribunal... Por 7-0, incluindo ministros nomeados pelo Bolsonaro. Exatamente, foi o TSE. Isso é muito importante que se tiver alguém ouvindo o programa aqui que não está acostumado com o lado B e que por acaso esteja fazendo alguma confusão nesse caso, é importante dizer, não foi o governo Lula que cassou o mandato. O governo Lula não tem nem esse poder. Não tem esse poder. Foi o TSE. A gente gostaria muito que o governo Lula promovesse uma caça às bruxas, a gente já falou isso várias vezes aqui. Ministério da Vingança. O Ministério da Vingança tem o nosso... Nós somos partidários do tipo. Mas não foi o caso, né? Foi o TSE. Então a gente tem que frisar sempre isso, né? O TSE entendeu que o ex-procurador da Lava Jato, né, aquela operação farsesca, fez uma manobra para deixar o Ministério Público Federal e se candidatar à Câmara, impedindo que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do MP pudessem gerar processos administrativos disciplinares. O voto foi do relator Benedito Gonçalves, foi acompanhado integralmente pelos ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos
Orbach, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. No roteiro, essa pergunta estava sendo direcionada para mim, mas como eu estou respondendo, aqui quando apresentando, eu já vou responder de cara e passar para vocês. Importante vitória da justiça, né? A galera da Lava Jato precisa ser alijada do debate. Precisa, a pergunta do Caio era essa para mim, eu vou responder, precisa, deveria já ter sido, eu acho que está muito claro, nós que acompanhamos o debate político há muito tempo, a gente sempre soube que os interesses dessa turma da Lava Jato era eleitoral, era político-eleitoral, não era só político, né? Era político-eleitoral. Era um projeto de poder que essa turma tinha. Então, na verdade, eles não deveriam participar do debate público desde nunca. Né? Não é de agora, não era para ter sido caçada agora, não. Era para não ter participado desde nunca. Mas antes de passar a palavra para o Daniel e para a Luara, eu só quero frisar um ponto. Assim, diferente dos meus amigos pessoais, aqueles amigos que eu tenho na rede social, aqueles que me seguem lá no Twitter, entre outras coisas, eu me reservei ao meu direito ainda de não comemorar. Eu, Fagner Torres, só vou celebrar de fato. O Havana que eu tenho lá em casa só vai ser aceso e o Bordeaux que eu tenho lá em casa só vai ser aberto no dia que essa canalhada toda for caçada e presa. E, se possível, devolver o dinheiro que muitos deles ganharam com essa operação ao longo desse tempo. Eles queriam muito mais. Vale lembrar do tal fundo de não sei quantos bilhões de reais, que era o fundo de não sei quantos bilhões da Lava Jato, que foi impedido que se criassem, mas que era o objetivo deles. Então, eu, Fagner, óbvio, coloquei aquele sorrisinho de canto de boca, fui dormir um pouco mais leve, né? Eu fiquei sabendo da notícia, Daniel, você que é amigo daqui do Rio de Janeiro e também partidário do futebol, Luara mas é de Minas Gerais, eu fiquei sabendo da notícia no Maracanã. Então, foi na noite do Fla-Flu. Na noite do Fla-Flu. Então eu tava digamos um tanto tenso com o ambiente onde eu estava, né? Então eu não pude nem relaxar e dar um sorriso perfeito com aquela notícia. Mas quando eu saí de lá do ambiente, cheguei em casa e fui ver lá o Globo.com, e aí tava lá a chamada principal e tal, confesso que dei um sorriso tímido de canto de boca, mas ainda não comemorei não. Só vou acender o charuto, só vou abrir o vinho e colocar os frios na mesa, comemorar a valer quando essa canalhada toda for de ralo. Daniel, Luara, falem. Eu acho, assim, é uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar nesse debate, porque muita gente ainda trata como teoria da conspiração, sabe, Fagner? Mas esse pessoal da Lava Jato quis entrar na política, não era para moralizar a política igual eles ficam vendendo aí contra a corrupção, não. A gente precisa dizer para que serviu a Lava Jato, né? E aí a gente vai comentar Petrobras hoje aqui ainda, a destruição que esses caras promoveram na economia nacional, na indústria naval, na Petrobras, né, nas estatais, o tanto de desemprego que eles geraram. Na construção civil. Discurso, exatamente, na construção civil. Esses caras, eles precisam pagar por isso, eles precisam responder por isso. O fundo que você citou, Fagner, ele é só uma parte da bandidagem que esses caras queriam promover com esse discurso, com esse véu de contra a corrupção, sendo que a Lava Jato se orgulhava de ter retomado valores assim que não chegam ao décimo do que se sonega no país, entende? Então essa coisa que eles tinham de não melindrar algumas pessoas, alguns grandes empresários, alguns nomes políticos, quer dizer, nós não estamos falando mais de teoria da conspiração. Eu sempre brinco com isso, sabe? De que não é porque existem teorias conspiratórias absurdas que não existe conspiração. A gente sabe que o Brasil foi vítima de espionagem, sim, isso está documentado. A gente sabe que esses caras tramaram, e se não tivesse vindo à tona, eu acho que muita gente ainda estaria ali passando pano para a Lava Jato, se não tivesse vindo à tona a Vaza Jato, né? Muita gente nem estaria passando pano para os movimentos que são, assim, absurdos, né? Contra um Estado limitado, sim, o Estado burguês, né? A democracia burguesa, o direito burguês, mas que, mal ou bem, sustentavam as instituições. E aí o que a gente viu foi uma ruína completa disso para a perseguição, né, para o lawfare, né, para a perseguição política, o uso do aparato jurídico para perseguição política, para tirarem Lula das eleições de 2018, para depois Sérgio Moro virar ministro da Justiça. Quer dizer, isso precisa ser lembrado o tempo inteiro,
porque são fatos, estão ali, e agora eles falam que o PT, que a esquerda quer reescrever a história. Claro que a gente quer reescrever a história, porque vocês borraram a história. Vocês fizeram foi isso, foi cagar em cima da história. Me desculpe o vocabulário, é isso, gente. Esse pessoal é perigoso. Eles com esse discurso de ai, o Deltan, que tem essa coisa aí quase messiânica aí de estou servindo ao propósito de Deus, pois engula, Deltan. Está dentro dos propósitos de Deus que você esteja caçado por unanimidade. A gente tem que tratar a Lava Jato como que ela foi, reescrevendo a história aí, no caso, né, Laura? Foi um golpe de Estado. Foi um engenhoso, né, e complexo golpe de Estado que durou 5 anos, se a gente colocar aí, né, com denúncias, né? Você pegava qualquer caso ali de corrupção que muitas vezes existia, né, dentro do Estado, no aparato da Petrobras, e direcionar isso tudo, né, não à toa, tudo foi concentrado na vara de Curitiba, né, a gente não pode esquecer disso. A Petrobras fica no Rio de Janeiro, a sua sede, o governo federal tem sede em Brasília, as empresas, a maior parte delas investigadas, né, as grandes empreiteiras, têm sedes na Bahia, no caso do Odebrecht, tem sede no estado de São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, e tudo era concentrado numa vara federal de primeira instância, numa cidade que não tem petróleo, uma cidade que não é sede de nenhuma grande empreiteira nacional, uma cidade que não é sede do Poder Federal. Já a partir da competência infinita de Curitiba. Quando o Fagner falou Playboy vagabundo de Curitiba, eu fiquei até em dúvida. Eu falei, mas qual? E aí você concentrava nessa força-tarefa, tudo, né, competência infinita para investigar todos os casos de corrupção do Brasil desde 1500 não, né, desde 2003 só. É importante frisar que só valia corrupção de 2003 para frente. Teve gente que foi fazer delação que envolvia casos anteriores a 2003 e a Vaza Jato revelou que falou, não, isso aqui deixa de fora para não melindrar o FHC, né, melhor não. Porque talvez eles não quisessem chegar no Bolsonaro ainda naquela época, né? O Bolsonaro se tornou uma opção ao longo dos anos, ao longo do tempo. Mas essa operação, ela faz com que durante todos os dias, durante anos, o Jornal Nacional, os grandes veículos impressos fossem batendo, né, nessa ideia, né, de que o PT criou a corrupção, a maior corrupção da história, sei lá quantos trilhões e tal, criando um clima político e de opinião pública para o impeachment, primeiro, do governo em 2016, na virada de 15 para 16, esse processo, aliado a uma imensa crise econômica na qual a Lava Jato tem muita responsabilidade, né, porque derruba a Petrobras e as empreiteiras que eram um núcleo muito importante da economia nacional e seria uma ferramenta anticíclica importante para combater a crise econômica de 2015, estava paralisada ali, a Petrobras ficou paralisada, a verdade é essa, né? Porque foi atacada por todos os lados, você não conseguia fazer um investimento sair das cordas. Presidente caindo atrás de presidente, diretoria caindo, diretor e presidente, ex-diretores e ex-presidentes processados, etc. E culmina no processo de prisão do Lula, em condenação e posterior prisão, em tempo recorde, em abril de 2018, sempre lembrando, assim, que eu falava na época até pros meus amigos, colegas, conhecidos, que falavam, não, porque o Lula, porque roubou, não sei o que lá. Eu falava, gente, partindo do princípio que o Lula não é inocente, eu vou partir desse princípio de vocês, não faz nenhum sentido o cara ter engendrado o maior esquema de corrupção da história, de trilhão, roubou trilhões e tal, e a parte dele ser um triplex no Guarujá, uma reforma num sítio em Atibaia, né? Nunca fez sentido. Isso virou verdade, uma histeria absurda para boa parte da população brasileira, cerca de metade, como vimos aí até nas últimas eleições, depois de Vaza Jato, depois de pandemia, depois de Bolsonaro. E criou-se aí o clima para a eleição de um governo de extrema-direita, para o qual esses caras fizeram campanha aberta, principalmente no segundo turno, em 2018, e que o maior nome dessa operação virou o ministro da Justiça desse governo, para levar a cabo toda a agenda de extrema-direita, né? Pacote anticrime, questão presidiária. Se você pegar tudo que o Moro falou de janeiro, quando ele toma posse no Ministério em 2019, até vai lá junho de 2019, até a Vaza Jato estourar, ele estava levando a cabo, levando para frente a agenda da extrema-direita, a agenda judiciária, né? Da extrema-direita, de cassação de direitos, de endurecimento de lei, sobretudo para os mais pobres e mais vulneráveis. E aí, quando chega a Vaza Jato, ele não consegue mais avançar, né? Digamos que ele fica mais ou menos nas cordas, e aí vem pandemia, e aí quando chega em abril de 2020 tem aquele rompimento pirotécnico com o Bolsonaro, eles têm um desentendimento ali, talvez o Moro ali tivesse tido uma leitura que o governo naufragaria e que ele seria o grande nome para 2022, né, para ocupar esse espaço. O governo não naufraga, apesar de tudo, né? Não cabe aqui explicar por que o governo naufraga, a gente vem explicando isso há 2 anos, e o Moro tenta aparecer ali
na virada de 21 para 22 como presidenciável. Teve analista aí, né, de jornalão falando que ele embaralharia o jogo colocando Lula e Bolsonaro do mesmo lado, porque ele era contra os dois. E percebemos aí, né, que o pessoal não é muito bom de análise. Sabe muito, a galera sabe muito, nossa. A galera precisa de óculos, né, porque não enxerga... Quando você tá na Casa Grande, você não enxerga além do muro, tem isso, né? Tem isso. E aí chegamos em 2022 com eles tentando se reagrupar. E nessa virada de 21 para 22, que o Moro tá lançando a pré-candidatura presidencial, o Dallagnol tá metendo o pé do Ministério Público, tá renunciando ao salário de R$30 mil por conta da sua missão divina, né, de combater a corrupção. Na verdade, ele tinha aí os 15 processos no Ministério Público, que vem muito da Vaza Jato, mas vem do clima que foi criado, que pega ele vendendo palestra a vários milhares de reais e ganhando diária e passagem do Ministério Público para ir dar essa palestra. A questão é essa, a questão dos processos do Dallagnol não tem nada de político, gente. Não é juízo político. É um vagabundo que pegava passagem aérea do erário público, diárias gordas do erário público. Diária do Dallagnol não era R$200, não. É diária para ficar no melhor hotel de Brasília, para ficar num belíssimo hotel em Salvador, né? Pegando voo, comprando na véspera, porque foda-se, a viúva vai pagar mesmo, né? Para fazer viagens pelo Brasil. E nessas viagens, ao invés de cumprir missões do Ministério Público Federal, missões do emprego pelo qual ele era regiamente pago, né, um salário, repito, maior do que R$30 mil, que ele aplicava comprando, falei que ele aplicava comprando Minha Casa Minha Vida para alugar, né, malversando um programa público, ele pegava todo esse dinheiro pago, nem não saía nada do bolso dele, para dar palestra. E para dar palestra contra a corrupção, sobre o combate à corrupção, o tema era esse. Só que ele ganhava por essas palestras. E ganhava dezenas de milhares de reais por essa palestra. Centenas, talvez. Eu tô falando que foi divulgado, que eram os contratinhos dele. Então ele ia ser pego, ele estava sendo processado por isso. E ele ia rodar, porque não tinha como. Né? As provas eram muito claras contra ele. Se vocês lembram também das conversas da Vaza Jato, ele se orgulhava. Eu acho assim, é tão constrangedor, porque ele falando assim, não, que dá para fazer assim, não sei o que lá. É um negócio tão mesquinho, tão pequeno, tão de gente baixa. Mandou confiscar o aleijadinho lá do Lula, que por conta de hoax de internet. Eu tô falando dele fazendo lá, fazendo com chavos, com o pessoal falando, acho que dá, tipo assim, acho que aqui dá para tirar não sei quantos. Ah, sim, sabe? sim, gosta assim, muito de dinheiro. Abertamente negócios. É um negócio, mesmo, cara. vagabundo. Eu sei que o professor Luiz Antônio Silva, se ouvisse esse programa, ficaria chateado que a gente tá malversando os vagabundos, né? Porque pô, tem vagabundo que é maneiro pra cacete, mas esse é vagabundo mesmo, é vagabundo, mas enfim, cara. Falei demais. Resumindo... Não encontro outro adjetivo, assim. Resumindo, ele perderia o emprego no Ministério Público por conta disso, dessa, entre aspas, pequena corrupção. Não era... É mais difícil provar, mesmo com Vaza Jato e tudo, seria mais difícil provar ali em juízo, né? Os conluios todos que ele fez para dentro do golpe de Estado do qual ele participou. Justamente porque já é tão naturalizado esse tipo de coisa dentro do Ministério Exatamente. Público. Porque a gente também precisa colocar isso, né? Quem é que vigia esses caras? Isso. Eles devem fazer muito mais aí, tem muita coisa que a gente não sabe. Ele seria pego por essas coisinhas, entre aspas, né? E sabendo que ia rodar, ele renuncia, se candidata à Câmara Federal, como o Sérgio Moro, naufragando a campanha presidencial dele, se candidata ao Senado, pelo estado do Paraná. É o mais votado do Paraná, porque é um estado onde colou muito mais ainda, mais do que no resto do país, essa narrativa. E aí tinha essa questão, né? Se ele tivesse tido esses processos até o final no MPF, ele não teria sido apenas demitido, como ele ficaria inelegível por força da lei da ficha limpa, que é uma lei muito problemática, mas que essa gente defendia com unhas e dentes. Agora, e quero fazer inclusive um comentário sobre isso, né? Engraçado, bastou acontecer o que aconteceu, eu vou jogar aqui para que vocês falem, começaram a aparecer as primeiras análises, críticas, os primeiros artigos à lei da ficha limpa, né? A lei autoritária. Uma lei autoritária. Os nossos amigos, coleguinhas, vamos dizer assim, que estão nas grandes redações climatizadas desse país, quando a gente apontava todas as contradições da lei da ficha limpa, falava, não, a importância dela, bastou pegar um vagabundo real, bastou a lei da ficha limpa pegar um vagabundo de verdade, como é esse senhor, não é nem senhor, né? Esse moleque, né? Que agora a lei da ficha limpa não cabe no Estado Democrático de Direito, né? O que vocês acham? E aí, terminando, o processo no TSE era tão somente isso. Se ele não teria burlado a regra ao renunciar ao MP antes da conclusão dos processos que fatalmente o tornariam inelegíveis. E o entendimento do TSE é que foi. É apenas isso.
O TSE entendeu por 7-0, e desses 7, 3 nomeados pelo ex-presidente genocida fascista, que ele burlou o sistema e ele fatalmente seria inelegível se ficasse no Ministério Público para responder com todo o amplo direito de defesa que lhe seria garantido. Luara? É isso, assim, é um negócio que eu não me canso de falar, já falei com vocês de forma privada e bem menos polida do que vou dizer aqui, mas eu espero realmente que esse pessoal responda por tudo. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer eles responder por tudo, porque é tão grande, é tão absurdo, mas sabe, que a gente faça, que eles acertem as contas com o país, que eles olhem, que a gente possa olhar nos olhos desses caras e falar o que eles são de verdade. Eles precisam ouvir. Eu quero ver a Lava Jato inteira desmoralizada, sabe, humilhada, porque esses caras surfaram ali, posaram de grandes nomes contra a corrupção, grandes nomes da moral do país, e eles são o que a gente está vendo, a gente mesmo já sabia há muito tempo, né? Mas o que o país está vendo aí, saca? O submundo do serviço público mal feito, de uma gente preguiçosa, mesquinha, preguiçosa mesmo, porque é isso que eles são. Assim, uma gente que tem. Esse pessoal, eu vou colocar aqui, não estou falando exatamente do Deltan, mas serve para isso também. Esse pessoal que vai lá e se enfia para poder fazer o concurso, mas não tem uma leitura de mundo, sabe? É um pessoal que consegue ler o Vadimeco, mas nunca leu o Alienista, saca? Nunca leu Crime e Castigo. E aí, posso parecer que estou falando de uma forma, citando os cânones da literatura mundial e nacional, mas é isso mesmo, sabe? Não tem uma leitura do que é o Brasil, se veste de senso comum e quer, o Daniel citou aí na questão do Aleijadinho, e vai atrás, assim, é de uma burrice. Eu acho essa gente burra, sabe? E eles precisam ser chamados ao que são, assim, olha, vocês são baixos, são burros, vocês não servem para poder prestar serviço ao país. E aí eu volto à pergunta, quem é que vigia essa gente? A gente precisa criar dispositivos para isso. E dispositivos que tenham povo, sabe? Porque esse tipo, ou então que a gente coloca, eu não acho que só a gente colocar mais gente ali, né, nessas instituições, eu sou a favor, sim, de cotas para serviço público, eu sou a favor de tudo isso, mas eu não acho que só isso resolve. Acho que a gente precisa de novos, e eu já citei isso aqui hoje, de novos dispositivos de participação popular, social, civil, para que essa gente precise olhar nos nossos olhos. Quando for fazer qualquer tipo de merda, tem que responder. E aí a gente poder também vigiá-los. Porque, querendo ou não, eles gostam de fazer essas contas, né? Ah, porque fulano de tal, o cartão corporativo. Tá, mas com que acesso que a gente tem a esses gastos, aos benefícios que esses caras têm, sabe? Aos reajustes absurdos que eles têm. A gente fica brigando para reajuste para enfermagem, para professor, enquanto esses caras estão ali num outro patamar, sabe? Isso são intocáveis. Isso é absurdo, gente, existir ainda hoje. A gente fica lá rindo dos caras que até hoje coroam reis e tal, mas aqui também a gente tem uma realeza, sabe? Um pessoal que é intocável, que a gente precisa começar a futucar, porque são sujos, são os mesmos. É um clã aquilo ali. É filho, é pai, é neto que vira assessor, o outro que é o sobrinho do tal e tal, e tudo uma gente medíocre que não consegue. E por que não consegue fazer o serviço certo? Fica buscando esse negócio igual o pacote anticrime que era, sabe? É só forma de frear a revolta popular, entendem? Então, assim, tá tudo caminha. Quando a gente fala de uma agenda da extrema-direita, que também é essa agenda jurídica que o Daniel citou, nós também estamos falando de sugar o Estado, né? De esvaziar, de sucatear o Estado, para que as pessoas elas sejam ali, né, os serviços públicos sejam asfixiados e tudo mais, e depois, com o pacote de crime, que essas pessoas não possam se revoltar. É esse tipo de gente ruim que está fazendo, que está dizendo que vai moralizar o aparato público no Brasil. Não à toa, né, no caso do Deltan Dallagnol, né, ele é intimamente ligado, inclusive, ao messianismo religioso, né? Não à toa. E eu particularmente, cara, a gente está aqui nesse programa, sei lá quantos anos, sei lá. Vai fazer 7 no meio do ano. Vai fazer 7 anos já. Eu já tô falando aqui esse tempo todo, né? Tenho muito problema, cara. Muito problema com o salvador da pátria. Muito problema com o messianismo. E esses caras são absolutamente salvadores da pátria. Se colocam nesse papel de salvador da pátria, de messianismo. Eu não acredito em messianismo de toga, sabe? Desses caras que acham que vão... nunca acreditei que vão
corrigir todos os problemas do país, esses advogados, juízes e tal, que nunca pisaram no chão de terra batida, sabe? Que nunca viram a realidade de perto, que nunca andaram de ônibus, que nunca frequentaram um presídio, sabe? Da mesma maneira como eu não acredito em quem tem soluções absolutas para as escolas públicas, que nunca pisou na escola pública, tem solução para a educação, os Lucianos Hucks da vida, essas fundações aí, que sabe que tem todas as soluções para a educação pública do Brasil, mas, por exemplo, nunca frequentou a escola pública, nunca estudou na escola pública, nunca deu aula na escola pública, sabe? Eu tenho muito problema com isso. E para mim, Deltan Dallagnol é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a moral de cueca, o paladino da moral de cueca. Você acha que o Deltan Dallagnol sabe a tarifa de ônibus em Curitiba? Não sabe nada. Nunca deve... Preço do quilo do feijão? Deve ter pego o ônibus em Barcelona, se pegou. Deve ter pego o ônibus na Europa. Se mora em Curitiba, nunca pegou um ônibus. O problema do preço, daquilo, né? Tipo, tudo vira esse negócio. Ah, mas é a corrupção. Não tem dinheiro porque é a corrupção. Isso é uma mentira, sabe? Eles também conseguiram, com esse discurso da corrupção, amarrar a ideia de que tem que ter menos Estado, porque aí o Estado é corrupto, né? O mercado não. O mercado é virtuoso. O mercado é cheio das virtudes. Já visto o Sicupira aí, o Jorge Paulo Lema, né? Essa turma aí. Então, assim, eles que continuam aí dando lição de moral, né? Exato. Então, assim, a gente tem que colocar isso na mesa. Isso não é um debate meramente ideológico, mas também e precisa ser colocado, sabe? Precisa enfrentar esses caras nessa arena também, porque eles não tiveram o menor pudor de fazer isso, de dar respostas cínicas, burras, repito, respostas burras, respostas que podem ser montadas com um pouco, né, de lógica, de argumento e tal. Então, a gente precisa enfrentar, porque com esse discurso cínico, eles conseguiram levar a gente pro buraco. Exatamente. Nós vamos falar mais disso aqui hoje, mas assim, eu tô vendo muita gente, inclusive da militância de esquerda, da militância digital também, né, sem querer diminuir, mas eu vejo também uma galera só ali, né, que fica no Twitter, mas que fica cheio de dedos de que, porque o Lula e não sei o que lá, acho que eles não se deram conta que tinha gente combinando golpe no WhatsApp outro dia, entendeu? É nesse nível de buraco que nós estamos. E gente que fala, olha, mas é um golpe, mas assim, é um golpe, não é um golpe, sabe? Como eles deram em 2016. A gente queria um golpe assim, não dá, sabe? Tem gente relativizando o golpe. É disso que eu tô falando. E essa galera participou do golpe, essa galera é quando, porque não sei o que lá, que o Deltan e agora os bolsonaristas, como se o Deltan Dallagnol não fosse bolsonarista. Como se atrás do Deltan Dallagnol lá na coletiva dele não tivesse o filho do Bolsonaro. Então, por aí, gente. Que cinismo é esse? Assim, vamos acordar para a vida. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Vale lembrar que tem Camisa Crítica também no Armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e, quem sabe, em mais cidades. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente passar para o segundo bloco da roleta, eu só queria contar uma historinha aqui, prometo que é rápida, que também vai muito na luz disso que a gente está falando, dessas questões de falsos messias, né? Os paladinos da moral e da ética, né, e tal. Eu sempre me lembro de uma história de uma amiga minha, que ela tem uma prima que é muito rica. Essa prima dela é muito rica, e ela estava contando essa história para mim uma vez. A prima dela é muito rica, e um dia, enfim, se encontraram num casamento, sei lá, num aniversário e tal. E aquele negócio, né? Ela não é... Minha amiga não é rica, mas a prima é muito rica, então não tem... Embora seja da mesma família, não tem muito assunto. Mas foram lá bater um papinho. E começaram a bater um papo e tal, e o assunto chegou e nessa questão de saúde pública, de Estado, não sei o que e tal. E a prima rica, de repente, vira e fala assim, porque, na minha opinião, tem que privatizar todos os hospitais.
Eu acho que as coisas só vão funcionar no dia que privatizar todos os hospitais, porque o hospital público não funciona mesmo. Você vê aí o noticiário. Ela, obviamente, além de rica, completamente contaminada pelo noticiário, né? Então vê o hospital que não funciona. Então, pra mim, tem que privatizar. Aí privatizar todos os hospitais, porque aí sim. Aí, de repente, no meio desse assunto, essa minha amiga, que é a prima pobre, olhou pra ele e falou assim, tá, tudo bem. Mas se privatizar, como é que os pobres vão ao médico? A cara da prima rica era, tipo assim, igualzinho daquele meme da Nazaré fazendo conta, assim, Nazaré fazendo cálculo. Porque ela simplesmente, assim, ela ficou uns 2 minutos pensando pra responder só assim. E porque faz tão... Não é uma questão não poder pagar. Pois é, sabe, é tão fora da realidade que ela não consegue conceber, mesmo vivendo num país de, sei lá, ampla maioria de pessoas que não tem acesso aos bens e riqueza que ela tem, ela não consegue visualizar essas pessoas. Como é que essa pessoa pode ainda se achar no direito de, seja num assunto privado, como era esse, ou seja, na arena pública, como é o caso do Deltan Dallagnol, querer propor soluções para a sociedade, você não consegue nem enxergar a sociedade que ela vive, seja por burrice ou seja por canalice. Não, e no caso específico da saúde, precisa ser nem o cara que não pode pagar, que depende integralmente do SUS. Todo mundo aqui, né, que embora seja classe média, tem a sua origem popular, já passou por uma fila de ambulatório de hospital de plano de saúde barato. A saúde privada de baixo custo, ou de custo menor, é muito ruim. É tão ruim quanto a pública que aparece no noticiário. Com a diferença de que na saúde pública você é tratado como gente. Exatamente. E com uma diferença que o problema da saúde pública, muitas vezes, ele é criado pela saúde privada. A saúde pública ser o que é projeto. Não é porque é porque é projeto. Precisa destruir o público para que o privado floresça. Exatamente, porque essa saúde de baixo custo privada, ela dá muito lucro. Exatamente. Mas vamos lá, a gente tem que passar para o segundo bloco. Cezão, gira a roleta aí. Também na terça, a Petrobras anunciou a sua nova política de preços para gasolina e diesel, colocando um fim ao chamado PPI. Eu vou falar como está no roteiro e depois o Daniel vai corrigir. Modelo de paridade internacional atrelado ao dólar e ao mercado global de petróleo. Essa era uma promessa de campanha que precisou passar por uns trâmites burocráticos e agora foi devidamente cumprido. Os preços já estão reduzidos nos postos e o ministro da Justiça, Flávio Dino, já comunicou que vai colocar a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça para fiscalizar os postos, os donos canalhas aí desses postos que não querem baixar o preço porque são mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. Daniel, fizemos o L para isso, né? Exatamente. O Fagner falou que eu ia corrigir o roteiro, né? Se eu não corrigiu, os nossos amigos petroleiros vão ficar bravos, com razão, porque o PPI é de paridade de importação, né? E não internacional. Qual é a diferença? A diferença é que não é que o petróleo, que todos os derivados de petróleo vendidos do Brasil, não vão ter nenhuma referência no preço internacional. Vai ser parte do cálculo, até porque o Brasil, ele não é totalmente autossuficiente nos derivados de petróleo. Ah, mas e o Lula não anunciou a autossuficiência do petróleo em 2009? Então, já naquela época era a autossuficiência de produção de petróleo bruto. Ou seja, o Brasil produzia mais petróleo bruto do que consumia. Entretanto, não tinha total capacidade de refino e processamento desse petróleo. Por isso, nos anos seguintes, a Petrobras começou a investir muito em refino, né? Construção de várias refinarias, Brasil afora, e que esses planos foram todos bombardeados e naufragados, paralisados. Quem é aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro sabe a questão lá de Itaboraí, né? Que era uma mega refinaria que ficou paralisada há muito tempo. A obra exatamente... Aí o segundo bloco se conecta com o primeiro, né? Aí nos ataques da Lava Jato, a demonização da Petrobras, a maioria desses investimentos tiveram que ser paralisados, a construção dessas refinarias, e com com o sucesso do golpe de 2016 e a ascensão do governo Temer e depois do Bolsonaro, não só os investimentos foram paralisados, ou muito atrasados, como boa parte da capacidade de refino já existente foi vendida. Né? Foi vendida para, naturalmente, grupos internacionais, porque grupos nacionais não dão conta, ainda mais em um cenário de crise prolongada, de comprar sozinhos equipamentos desse tamanho. Portanto, o Brasil, mesmo produzindo
ou tendo chegado a produzir mais petróleo do que consome, ele importa muito derivado de petróleo. Então não tem como ficar totalmente independente do mercado internacional de petróleo. Mesmo assim, o que o PPI fazia não era simplesmente levar em conta os custos internacionais. O que o PPI fazia era uma política ativa, declarada, do governo brasileiro e da Petrobras, de facilitar a vida de seus concorrentes. É isso mesmo. Uma empresa que a missão dela era diminuir a sua participação de mercado e abrir o mercado para os seus concorrentes. Como? Como a Petrobras ela é muito verticalizada, né? Ela está desde a pesquisa mais básica, geológica, do terreno e tal, até antes da venda da BR Distribuidora, né, que é outra coisa que a gente vai chegar lá na frente, chegava até a bomba de gasolina que entrava no tanque do seu carro. A Petrobras tinha muitas vantagens competitivas, né? A única a controlar todo o processo de produção e refino do petróleo no Brasil em relação às concorrentes privadas, sobretudo as estrangeiras. Então ela poderia vender a um preço menor se fosse levar em conta apenas seus custos. Então, para fazer com que estabelecer uma, entre aspas, igualdade com todas as estrangeiras, a Petrobras vendia o seu próprio produto como se ele fosse importado. Então, por isso a paridade de importação. O preço da Petrobras levava em conta custos de importação completos, mesmo que aquele petróleo tivesse sido produzido na Bacia de Campos, refinado em Duque de Caxias e vendido num posto da Zona da Mata, mineira, digamos assim. Ele era vendido como se ele tivesse sido produzido na Arábia Saudita, refinado na Holanda e atravessado o Atlântico de petroleiro. Por isso que quando a gente vê na própria terça-feira, né, que foi um dia muito produtivo, que à noite teve a cassação da Dallagnol e logo pela manhã teve a Petrobras anunciando o fim do PPI, a gente teve reações na imprensa, como de um senhor, aí um senhor idoso que fala na CBN sobre economia, dizendo que o fim do PPI ia esmagar o setor privado. E esmagar o setor privado, um setor privado que não tem condições de concorrer com o preço da Petrobras. Coisas que direitistas dizem que seria bom se fosse verdade, né? Exatamente. E a abertura do mercado, né, abrir espaço para concorrência, o senso comum entende como legal, né, porque vai ter mais empresas participando, então elas vão competir e o preço vai diminuir. Mas no Brasil acontece exatamente o contrário, né? A Petrobras, ela abria a mão da possibilidade de cobrar menos para cobrar mais, para viabilizar o negócio das empresas privadas, majoritariamente estrangeiras. E, só para completar a minha participação nesse assunto, essa venda, esse desmonte da capacidade de refino e da verticalização da Petrobras nos governos Temer e Bolsonaro, a venda da BR Distribuidora, que virou Vibra, e a venda de diversas refinarias, país afora, criou monopólio, ao invés de abrir concorrência, criou monopólios privados, né? Então, tem regiões que a única refinaria, a refinaria que atendia aquela região foi vendida, então ali é um monopólio privado de quem controla aquela refinaria. Então já tem notícia de que na Bahia o preço da gasolina não vai cair, porque a refinaria que fornece gasolina para o estado da Bahia está em mãos privadas e a administração não tem nenhuma obrigação de seguir o preço da Petrobras e falou, aqui não vai cair não, tá? Aqui o nosso preço vai continuar o mesmo. Me pega muito esse assunto, principalmente a repercussão que foi na grande mídia, né, na mídia tradicional, porque tem muita coisa, assim. A primeira delas, assim, quando eu citei a coisa das teorias conspiratórias, né? Não sei se vocês vão lembrar desse caso, ali em 2008, quando houve um roubo de, acho que era uns laptops, um negócio da Petrobras, que estava indo de Santos para o Rio, acho que era um negócio assim. E aí, primeiro, trabalhava-se com a linha de espionagem industrial e depois, rapidamente, a PF concluiu que não, prenderam lá só uns seguranças que estavam no dia. Vocês lembram desse caso? Eu não lembro, não, cara. Tem um caso de espionagem industrial dessa época que é o pai de alguém, de alguma direitista aí, eu não lembro mais quem, tava envolvido. Apareceu isso esses dias, tipo mês passado. Acho que é da juíza que substituiu o Moro, tá falando? Isso, o pai da Gabriela Hard. Então, eu não sei se é o mesmo caso, mas eu lembro desse caso de 2008, que pouca gente lembra. Por quê? Porque, assim, a mesma empresa que fica ali com medo do que o mercado está sentindo, então, ela não vai atrás de coisas, assim, muito estranhas, né? Não que caiba só a imprensa investigar, mas eu falo assim, não futuca aquilo ali, né? E eu estou citando isso para poder dizer o seguinte: eu acho engraçado, me pega muito com essa galera preocupando com, porque se o governo vai cumprir contratos, porque não sei o que lá. Porque a primeira coisa que aconteceu quando o golpe foi dado foi a nomeação de José Serra
para ministro das Relações Exteriores, um cara que em 2010 já tinha aparecido, né? Em 2014 já tinha aparecido os documentos dele conversando quando foi candidato em 2010, falando que tinha que mudar a lei de partilha, porque já tinha descoberto ali pré-sal, então discutia se é partilha e pré-sal. E a primeira coisa que aconteceu depois do golpe foi ele ser nomeado ministro das Relações Exteriores e o projeto dele tinha sido aprovado, o projeto dele para mudança da lei de partilha do pré-sal. Então são coisas assim que isso não gera estranhamento, isso não gera metade da comoção que a imprensa coloca quando, porque agora, o mercado vai ser estrangulado, que o cumprimento dos contratos. Porque esses caras, quando não querem cumprir contrato, eles dão um golpe, eles fazem lobby, entendeu? É esse o tipo de gente, né, que está cobrando do governo que cumpra esses acordos, que cumpra contratos. Então, assim, Daniel até citou no início, aquela coisa, né, de comparação com do orçamento familiar, com o orçamento público, né, completamente descabida, mas até o Lula não ajuda muito, porque ele costuma dizer isso, acho que muito parte do mise-en-scène ali, de dizer que, porque minha mãe me ensinou a não gastar mais do que devo, né, ele costuma usar esse negócio também. Mas eu acho engraçado que o debate público ele nunca abarca, é sempre um medo de que o Lula, de que o governo Lula, de que a esquerda não vá cumprir as coisas, sendo que quem é, historicamente, conhecido por não cumprir os acordos, por virar a mesa, são esses caras. Então, o que eles fizeram com a Petrobras é rapinagem, assim, é um negócio, bandidagem mesmo. O que teve de fornecedor médio e pequeno quebrando pela paralisação das obras da Petrobras, ali em 2015, 2016? Sim, e gente, nós estamos também de onerar o povo, né? Por botijão de gás a mais de 100 conto. Saca? Os caras vendendo, vende refinaria, vende de tudo ali, e a gente pagando quase 10 conto em gasolina. É um negócio que é inacreditável, que antes o pessoal, né, aquelas manifestações, e a gente lembra, né, coisas extremamente machistas contra a Dilma, lá quando a gasolina subindo ali, a Petrobras em crise, o Brasil todo em crise, e os caras depois pagaram quase 10 conto e ficaram justificando, passando pano. E a imprensa fazendo todo o malabarismo, não, porque aqui, porque não sei o que lá, porque também parte desse discurso foi de que a Petrobras era assim, porque ela era uma empresa pública, tinha que privatizar. Eles tentaram de tudo para poder entregar, e assim, a gente viu campanhas históricas, desde a fundação da Petrobras, como depois o Petróleo é Nosso e tal. Dessa vez, foi na unha, tá? Que petroleiros, que a classe trabalhadora organizada conseguiu segurar alguma parte disso aí para a gente hoje ter uma margem e poder retomar um controle, né, mínimo que seja, do que restou da Petrobras. Porque o que esses caras fizeram foi bandidagem mesmo. Que a gente falava lá de privataria tucana, aquilo ali é dinheiro de pinga, como se diz, perto do que fizeram nos últimos anos com a Petrobras. Pois é, e assim, só para antes da gente pular para o terceiro bloco, só também queria fazer um comentário que às vezes passa muito batido, até mesmo por nós, né? Que a gente quando fala, porque o preço da gasolina vai diminuir, etc e tal, muitas vezes as pessoas elas associam isso só ao carrismo, né? Que a gasolina vai ser mais barata, então eu vou pagar menos para poder rodar com o meu carro e tal. Mas, cara, a quantidade de efeito positivo que isso traz na economia, né, pro povo trabalhador, é muito maior do que você meramente poder encher o tanque do seu carro ou da sua moto para você andar. Só para começar, uma decisão como essa tira milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar. Só para começar. Assim, só para começar. Porque diminuindo o preço da gasolina, do gás de cozinha, cara, a dona Maria, ela não vai precisar mais cozinhar com álcool. Ou com lenha. Ou não cozinhar. Né? Ou não cozinhar. E se cozinhar, se queimar toda, sofrer queimadura de 3º grau, que foi caso que a gente viu acontecer nos últimos anos. Foi notícia. Isso foi notícia. Gente que não tinha mais dinheiro, não tinha condição por causa do preço do botijão de gás, começou a cozinhar com óleo, com álcool normal, álcool líquido, e que teve queimadura de 3º grau, cara. Morreu, sacou? Ou então gente que, por não ter dinheiro para comprar um botijão de gás, não comia, cara. Não comia. Então, isso, assim, são pequenas coisas, assim, que são, na verdade, grandes coisas que essa medida significa, que aliada a muitas outras, assim, eu queria só levantar aqui algumas coisas que, além dessa questão da Petrobras, que foi alvo desse governo aí nos últimos 5 meses,
que já faz uma diferença brutal na vida do povo trabalhador, do povo real do Brasil, assim, sabe? É essa questão do fim da paridade De importação. de importação, o aumento real do salário mínimo, a desaceleração da inflação, o aumento do Bolsa Família, a mudança da política dos preços combustíveis, redução do desmatamento, sabe? É tanta coisa assim que impacta, que obviamente nem sempre é visível, né? Mas que impacta diretamente no nosso cotidiano, na nossa forma de viver. É tanta coisa, significa tanta coisa, sabe? O preço da gasolina, o preço que tava, cara, não era só absurdo pelo fato de, você que tem o seu Gol, sabe, não poder encher o tanque. Cara, as pessoas vão poder comer, bro. Não, e lembrando que a comida que você compra no supermercado, não chega lá a cavalo. Não chega lá a cavalo, acho que vai ser mais faz com que o alimento seja mais barato. Ela chega de caminhão, ou mesmo se for de trem, em determinado trecho, a locomotiva é a diesel, né? Exatamente. Então, se o combustível tá mais barato, é mais barato o transporte dos alimentos. Exatamente. Então isso, cara, não é só vou poder, sabe, encher o tanque do meu carro e rodar. Não é, assim. Isso tem um impacto muito real na vida de milhões de pessoas, cara. Milhões de pessoas. Pessoas que por acaso, muitas delas não sonham nem ter um carro, cara. Elas só precisam que a gasolina seja mais barata para que elas possam comer. Eu queria aproveitar para poder, já que a gente está falando de estatal, puxar aqui também, porque eu falei de articulação semana passada, que me preocupava algumas coisas, mas a gente teve uma movimentação interessante que eu queria trazer para cá, que ontem, né, dia 17 de maio, a gente está gravando hoje dia 18 de maio, ontem, dia 17 de maio, foi aprovado um projeto de lei 6385, que ele garante ao governo, na verdade, né, faz com que o governo priorize a contratação dos Correios para prestação de serviços não exclusivos, ou seja, aqueles que não são monopólios dos Correios. Então, a gente está falando nesse tempo aí, agora, a gente saíram vários estatais, né, que estavam na lista de privatização, então os Correios, uma delas, Correios então, passou em 2 anos de uma estatal que estava com um projeto de privatização aprovado na Câmara, foi aprovado em 2021, para agora um projeto que faça com que o governo priorize sua contratação, né, por órgãos públicos. E aí eu dei uma olhada na lista de votação e queria trazer para vocês algumas considerações, assim, porque, claro, né, o PL encaminhou o voto não, mas teve ali os 4 deputados do PL que votaram a favor do projeto, né, pela aprovação desse projeto. E aí a gente tem coisas interessantes, assim, por exemplo, desses deputados, alguns de rincões do país, então, né, estou falando aí, ou de estados do Nordeste também, que é uma mobilização que a gente comentou no último lado B, senão, né, vamos comentar aqui agora, me parece que é uma parte da articulação do governo passa por isso aí também, por aproximar com esses deputados, e também em estados em que a gente tem sindicatos dos trabalhadores dos Correios mais fortes, assim, movimentos de trabalhadores dos Correios mais fortes. Então, sindicatos ali do Nordeste, ou então estados que são mais afastados, deputados maranhenses, mesmo da direita ali, votando a favor do projeto, deputados de Pernambuco. Mas aí também queria trazer para vocês uma curiosidade, né, do PSB. Adivinhem quem foi a única deputada que votou contra esse projeto? Uma deputada que começa com tá e termina com tá? Deputada, isso mesmo. Ela votou contra o projeto que prevê que, olha só, eu tenho uma empresa que presta esse serviço. Por que eu não vou usar a minha empresa ao invés de pagar por outra empresa que pode, inclusive, me cobrar mais caro? E, às vezes, até usar a minha empresa, né, para terceirizar esse serviço aí, ou seja, me cobrar pelo menos 2 vezes ali. É esse o nível do liberalismo no Brasil. Então, eu achei muito interessante, porque eu fui olhando, assim, no Espírito Santo, aqui onde eu estou, só os 2 deputados do PT votaram a favor, né, do projeto, o restante da bancada de 10 deputados, uns me parece que faltaram, mas os outros todos de partidos como republicanos, próprio PL e tal, votaram não. Mas em São Paulo, por exemplo, o deputado Tiririca votou sim. Deputado Tiririca, que é também Deputado preocupado com as necessidades do povo. Do PL, pois é. Então, assim, a gente tem uma configurações interessantes para pensar em projetos que eu até não peguei o projeto assim. O texto coloca que quem vai definir as regras para essa contratação é o Ministério do Planejamento, depois tem uma emenda que parece que o Ministério das Comunicações também entra ali. O texto me parece um pouco confuso, mas que, peraí, assim, umas configurações interessantes de o que podem ser a votação em alguns projetos, né? Foram 217 votos a favor desse projeto. Então, é uma votação interessante.
para um projeto que é completamente, né, não tem nada a ver com aquilo que a gente via há alguns anos atrás, que o governo Bolsonaro passava a carroça. Então, eu queria aproveitar que a gente está falando de estatal aqui para trazer essa análise que eu acho que é interessante aí, também para comemorar com a companheirada dos Correios, né, puxar um pouquinho aqui pro lado, porque a gente passou tanto tempo ali nas cordas e eu acho que é uma vitória importante para a gente pensar uma empresa que também é fundamental para o país, que precisa assumir esse papel estratégico para o desenvolvimento do Brasil, para a integração nacional e tudo que pode ser, né, que a gente defende que os Correios sejam. Bom, é isso. Vamos passar para o terceiro bloco, terceiro e último bloco da roleta da pistolagem. Cezão, gira a roleta aí. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora de política internacional, hein? Tem alguns brasileiros que dizem, né, brasileiros com Z, né, dizem que o Lula é uma grande vergonha, né, para o Brasil. No entanto, o presidente Lula, ele chega ao Japão nessa sexta-feira para a reunião do G7. Já tá lá, que a reunião começa sexta-feira. Exatamente. O grupo dos países mais industrializados do mundo, só comunista, né, como vocês vão ver agora. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. É basicamente, né, a cúpula dos povos comunistas, né? O convite partiu do primeiro-ministro japonês, país que ocupa atualmente a presidência do bloco. O último chefe do executivo brasileiro a se juntar ao G7, olha só, vejam bem, foi quem, né? Foi o Lula, em 2009. Esta é a 7ª participação dele na reunião ampliada do G7. Já o homem esteve presente em 6 edições do encontro realizados entre 2003 e 2009, durante seus 2 primeiros mandatos. O velho tá sem moral na política internacional, né, Luara? Eu quero falar disso também, o Fagner, dessa moral aí do Lula, que é pra gente também pensar, né, analisar o que é essa moral, mas eu queria falar de uma coisa antes, chamar a atenção, né, antes de falar do Lula no G7, que é para a comunicação do presidente do governo também, né? A gente até comentou aqui no lado B, algumas edições sobre algumas indiretas, né? Teve gente nas redes que criticou a participação direta também da Janja nas agendas, mas pelo que a gente vê do noticiário, eu acho que tem sido um acerto a comunicação do Lula, tem se acertado, né? Quer dizer, parece que o Lula finalmente aprendeu a pautar as conversas, né? Os jornais, e eu acho que mesmo episódios controversos, como gente que criticou lá, o Zé Gotinha falando sobre viagem para o exterior, para você acertar suas vacinas, né? Ou então o post recente, alusão ao PowerPoint do Dallagnol, e até aquela coisa da gravata comprada pela Janja. O próprio tweet do Lula chegando no Japão dizendo que a Terra é redonda. Exato. E também as tiradas aí, eu acho que tem muito também, acho que talvez perceberam ali as tiradas que o Dino tem dado e que funcionaram bem nas redes. Acho que é interessante para poder manter a militância digital falando sobre, né? Porque sempre vai rolar uma idealização de uma comunicação virtuosa e tal, mas eu estou disposta a comprar a briga com a esquerda irmã Dulce, né? Como diria o nosso querido Franciel. Porque são tempos de guerra, gente. Eu quero comunicação eficiente. Se der para ser eficaz, também ótimo, mas não dá pra gente agir como se a gente não estivesse lidando com golpista, né? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é disso. Sobre o G7, 2 coisinhas. É que quando eu era criança pequena, nem tão pequena, o G7 sempre falava, não, o clube dos 7 países mais ricos do mundo. E a China bagunçou esse troço aí. O próprio Brasil chegou a ser, no final do governo Lula, sexta economia. Então, também não são exatamente os 7 mais industrializados, porque tem, de novo, a China, a própria Índia, né? Então, é um clubinho, é um country club, digamos assim, é o clube dos ricos tradicionais. Não entra dinheiro novo. É old money. Só os tradicionais. Então, aí você tem Estados Unidos, naturalmente, as 4 potências europeias do século XX, né? Alemanha, Reino Unido, França e Itália. O Canadá, que é um sub-Estados Unidos ali, né, economicamente, um penduricalho. Embora seja submetido ao rei agora, né? É submetido ao rei, era da rainha. América do Norte, enfim, mas a América do Norte industrializada, rica e branca, principalmente, majoritariamente, Exato. Né? E o Japão, que foi admitido no clubinho ali na virada de 70 para os 80, quando o Japão apareceu muito forte no mercado, na economia mundial, principalmente na produção de questões tecnológicas, tecnologias, etc. É bom lembrar que o Lula foi o último chefe de Estado convidado em 2009, mas é que, por conta das mudanças geopolíticas no mundo, na década passada, a década de 2010, o G7 perdeu muita relevância para o G20, que ao invés de fazer reuniões ampliadas, convidando países importantes de fora do G7, como o Brasil,
né, como a Índia, como a própria China, como a Argentina, ele meio que foi ampliado para o G20, que incluía os 7 do clubinho, mais Brasil, China, Rússia, África do Sul, Argentina, Nigéria, eventualmente outros países de peso de fora do clubinho. Mas a guerra na Ucrânia bagunçou de novo o coreto, e não dá para fazer G20 porque a Rússia está escanteada, né? Não pode ter a Rússia na arena. E é crescente a tensão também dos Estados Unidos com a China. Então volta o Country Club, o clube das potências tradicionais, não necessariamente as maiores ou mais industrializadas, e convida uns aqui e outro ali. E nesse cenário de crescentes tensões com potências de fora do clube, como a China e principalmente a Rússia, o Brasil, que nos últimos meses tem botado umas asinhas de fora aí, né? Querendo ser um mediador da situação da guerra na Ucrânia. Foi muito criticado, algumas falas do Lula muito criticadas aqui e principalmente na Europa, né? Não só nos Estados Unidos, mas a Europa, a União Europeia que está muito, no discurso pelo menos, né? Tá ombreada com a narrativa da OTAN, com a posição da OTAN. O fato dele ainda assim ser convidado a participar da reunião, mostra um peso, né? Um peso importante. E no último tour que a gente viu dele na Europa, para a coroação do rei ali, né? Que aproveitou que tava um monte de grandes lideranças lá reunidos, ele fez um tour também, falando, não é que a gente está do lado da Rússia, a gente quer mediar e tal. E foi capa de jornal, de Foreign Affairs, de El País, mostrando que é sim um grande player na questão, ao contrário do que dizem as inimigas. Só para aproveitar já a fala do Daniel, e aí vou passar para a Luara falar à vontade. São 3 temas, né? São 3 reuniões que estão na agenda, né? Vamos dizer assim. Os temas específicos foram programados até domingo, né? O Brasil terá ao menos ainda outros 3 encontros bilaterais com chefes de Estado que também estarão no Japão. Mas o Planalto descreveu em nota que os 3 objetivos públicos principais são segurança alimentar, combate às mudanças climáticas e o fortalecimento do sistema de saúde global. A paz em regiões de conflito na Ásia e Europa também deve ser abordada, e a tentativa é debater o fim da guerra na Ucrânia sem ataques diretos à Rússia. Luara, o homem tá sem moral, né? Não, pois é, e parte da análise também vai nessa que o Daniel falou, você falou, Fagner, que os caras, primeiro, né, eles sabem que tem que conversar. O Brasil tem o tamanho que tem a relevância que tem e está se aproximando, né? O Lula acabou de voltar da China, o Brasil se aproximando, nunca esteve distante assim, mas essa visita à China foi bem relevante. O governo brasileiro, o próprio Lula fez questão tinha uma delegação imensa, né? Tinha muita gente ali para poder conversar, fecharam acordos que são relevantes para os 2 países e aí para a geopolítica também. Então, eu acho que esse é um movimento, é uma análise mais óbvia, né? Os caras têm que fazer a aproximação deles também. A outra para citar aqui o choque de novo, né? Que pedaço de pau é a arma do diálogo. Você chega com um pedaço de pau, o outro quer logo dialogar. E aí eu não estou falando dos SUS, não, estou falando mesmo do Brasil colocando ali que, olha, nós vamos fazer os nossos movimentos, o BRICS está aí, eles vão ter que nos engolir agora com a Dilma na presidência dos BRICS, porque, de novo, né, as coisas acontecem muito coincidentemente, os fatos que nós citamos aqui antes, falando de Lava Jato, Petrobras, golpe, impeachment, toda essa tentativa. Então, assim, também houve ali um esvaziamento dos BRICS naquele momento, e que agora ressurge como uma forma de pensar uma economia que não é totalmente dolarizada, de pensar outras saídas para a economia global que não sejam fundadas em embargos ou então no humor, na disposição desse mercado que é tão volátil como a gente conhece, né? Eu acho que esses são movimentos que o Brasil precisa aproveitar. A gente tem agora gente qualificada, né, nessas delegações, para poder fazer. O Lula sempre falou que a guerra dele era contra, né, a desigualdade, a fome, e ele tem encampado isso com mais. Eu acho até que com discursos bem mais inflamados do que muita gente esperaria, vindos do Lula, eu estou dizendo, né? Falo só dos movimentos do governo, mas do próprio Lula, assim, da figura do que ele representa. E eu acho que as pessoas querem ouvir o Lula, por mais que as inimigas, né, Daniel, digam que é vergonha, sempre houve essa coisa de quebra de protocolo, que o Lula quebrou o protocolo e fez tal coisa, aí o outro fala, que vergonha, que não pode. Mas o que a gente vê é que o cara está sempre pautando a imprensa internacional
e agora parece que aprendeu, e era esse, né, o meu início ali, parece que aprendeu a dialogar para dentro também, com a militância não se dispersando tanto. Então, você vê que as pautas chegam e mesmo vai criando uma coisa mais orgânica, assim, a gente conversa sobre aquilo, conversa sobre o que está sendo conversado dentro da agenda de governo, e eu acho isso positivo. Eu não acho que isso é um alinhamento governista e restrito, não. Eu acho que de fato, a gente aprendendo a focar, investir as nossas energias ali no que é importante nesse momento. E essas 3 agendas que o Fagner citou, só para poder completar, Fagner, são agendas relevantes para o século XXI, sabe? Para a nossa geração. A gente está falando de mudança climática, a gente está falando de acabar com a desigualdade, a gente está falando de saúde no momento que nós acabamos de sair de uma pandemia, e que podem surgir outros aí, como é que a gente vai estar preparado para isso, como é que os acordos vão ser feitos para que a gente não tenha pirataria de respirador, de vacina, de remédio, de tudo, como nós vimos na pandemia de Covid-19, né? Pois é, e além disso, né? Além de estar fazendo isso tudo que você falou, ainda está trazendo dinheiro para o país também, né? Porque cada viagem dessa, algum acordo foi assinado, né? Trazendo recurso, ao contrário do governo anterior, que muitas vezes se vangloriava não só da distância... 3 caminhões de abacate. Não só se vangloriava da distância com os outros países, como se vangloriava quando importava 2 caminhões de abacate do Brasil para a Argentina, né? Ou então se ficava lá comendo no refeitório, olha só. Pois é, que humilde. Então é isso, gente. Hoje nós vamos ficar por aqui. Só aqui para esclarecer, eu falei do G20, né, que ganhou mais relevância ao longo da década passada do que o G7. Além dos 7 do Clubinho Rico, o G20 tinha, né, Argentina, Austrália, Brasil, China, Indonésia, Coreia do Sul, México, Rússia, Índia, Arábia Saudita, Irã, Turquia e Espanha. Né? Então, realmente, a guerra na Ucrânia, as tensões aí dos Estados Unidos com a China implodiram esse bloco. E temos a volta do G7 ampliado, né? Para não ficar totalmente relevante na geopolítica internacional, eles chamam alguns para participar do clubinho. Pois é, e chamaram o homem que tá com pouca moral, aparentemente. É isso, gente. O Lado B vai ficar por aqui. Luara Ramos, o seu boa noite. Boa noite, Fagner. Boa noite, Daniel. E dá boa noite pro Caio, que é o aniversário de amanhã, é isso? Quando vocês estiverem ouvindo, o Caio já estará de idade nova. Hein? Já estará mais será. velho. 39 anos, né? 39 anos, né? Mas com um corpinho de 38. Descubra. Não, sacanagem. Parabéns aí pro nosso companheiro, camarada Caio Belandi. E obrigada aí a todo mundo que ficou com a gente até agora. Valeu. Daniel Soares. Aproveitar aqui o boa noite para mandar um abraço pro Rodrigo, que me chamou a atenção aqui hoje de manhã. Eu estava atravessando a rua, atravessando o sinal, indo pro trabalho, já meio atrasado, fone no ouvido, acho que ele achou que eu fiquei sem graça. Na verdade, eu só tava ali meio perdido, até entender que eu tava com o fone no ouvido. Ele falou, oi! Aí ele, Daniel, opa! Aí ele falou que era ouvinte do Lado B, que não perdia um programa, que ouve a gente há muito tempo, ele me via passando ali, e hoje ele finalmente, ele mora por ali, finalmente falou comigo rapidinho. E eu, na hora, eu esqueci também de perguntar o nome dele, que ele falou no Twitter, né? Ele marcou o Lado B no Twitter, falando que aconteceu isso, aí eu fiquei sabendo o nome dele. Abraço pro Rodrigo. É isso aí, eu também vou mandar um abraço aqui. Camarada, amigo e padrinho também, né? Que apadrinha ao Lado B desde muito tempo, o Gustavo Novaes e a companheira dele, a Fabrícia. Estive com ele no Maracanã e na última terça-feira. Dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Desejar também feliz aniversário e 364 dias de alegria para Caio Belandi. No momento, só não vou desejar felicidade para ele no dia 1º de junho deste ano. Eu desejo. Todos os outros eu desejo felicidade. E esquecemos de falar que a Luara, além de fazer ótimas análises, ela também é muito simpática. Pois é. Luara é adepta do clube mais simpático do Brasil. Então mais simpático do Brasil. Então, é isso, gente. Muito obrigado a você que tá aqui. Chamar pra tomar um café e falar mal da sua mãe. É isso que eu vou fazer aqui em casa. Aqui é passiva-agressividade. É impressionante. Mais agressivo que passivo. O grupo, o clube que leva Luíno, o galo forte e vingador. E o mais simpático e aí do Brasil. O publicitário
fala que o clube é o mais simpático. Torcida, bicho. As músicas da torcida, eu dou porrada pra caralho, eu boto a máfia pra correr, simpatia, porra. Cara, é impressionante, eu cara. tô num ódio disso. O publicitário tá muito antenado com a história do cliente, vamos dizer assim, né? O brief foi, ó. Muito bem passado. Muito bem passado. Mas é isso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. Gostei da apresentação depois de muito tempo, né? Depois de anos. Muito tempo. Depois de muito o Caio tempo. não perde o programa, né? O Caio é funcionário exemplar. O Caio não falta. Então acho que é por isso, inclusive. Estou apresentando porque semana que vem não estarei aqui. Vocês aproveitando que eu cheguei tarde, eu vou embora mais cedo. Eu não estaria aqui. Então, um abraço a todos e tchau, tchau. Valeu. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.